E aí, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Professor Léo falando aqui, então vamos lá, né? Continuar nosso processo de aprendizagem. O tema que a gente está trabalhando agora são equações do primeiro grau, só que com duas incógnitas. E aí vem a pergunta: o que são incógnitas? Incógnitas são as letras que a gente utiliza nas equações, o x, o y, o z, que a gente usa para representar números, tá? Então, incógnita em matemática são termos desconhecidos que a gente representa por letras. Quando eu falo duas, quer dizer que a gente vai ter duas letras diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, x mais y é igual a 10, 3x menos 2y é igual a 20, ou então 2x mais 4y igual a 6, tá? Então, essas letras aqui podem ter vários valores, tá? Que esses valores são chamados de soluções. Por exemplo, aqui, ó, x mais y é igual a 10. Então, o que essa equação está dizendo para a gente? Que eu vou somar dois números e a resposta tem que ser 10. Então, no caso aqui, poderia ser 5 e 5, 7 e 3, 2 e 8, ou 8 e 2, tá? Aqui é a mesma coisa. 3 vezes um número menos 2 vezes outro vai ter que dar 20, tá? Então, aí, a gente pode ter vários valores possíveis para estar representando isso. Os números que aparecem na frente das letras, como por exemplo o 3 e o menos 2 aqui, o sinal acompanha, tá? É importante. Ou neste caso aqui o 2 e o mais 4, nós chamamos estes números de coeficientes, tá? E as letras são a parte literal, que a gente diz, tá? Mas aqui é só para dar nomes. O que interessa é a gente saber montar isso e resolver se for necessário. Hoje a gente vai estar trabalhando só com o processo de montagem, tá? Então aqui, ó, eu trouxe dois problemas para ilustrar para vocês como funciona isso. Então aqui a gente precisa trabalhar um pouco o português, a interpretação de texto, para a gente conseguir traduzir isso para a forma matemática. Então ele fala aqui, ó, o campo de futebol possui comprimento L e largura C. Sabe-se que o seu perímetro é de 20 metros, ou é 20 metros. Apresente dois possíveis valores de L e C, ou seja, dois possíveis valores para o comprimento e para a largura. Então, se eu for montar a equação que traduz isso, é o quê? Se ele está falando sobre perímetro, o perímetro é o quê de uma figura? Ele é a soma de todos os lados da figura. Como o nosso campo de futebol ele é retangular, então significa o quê? Se a largura aqui é L, aqui em cima ela também vai ser L. Se o comprimento nosso é L e a nossa largura é C, então aqui também será C. Se eu estou falando em perímetro, eu estou falando na soma de tudo isso. Então, eu vou ter L mais C mais L mais C. E o resultado dessa soma, então quando a gente fala do resultado, a gente coloca o sinal do igual, é igual a quem? É igual a 20, que é o resultado do perímetro, que ele dá para nós. Aqui, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, nas outras atividades que a gente fez, quando a gente tem esse caso aqui, ó, letras somando, se forem letras iguais, a gente pode somar ou subtrair. Então, aqui eu tenho L e outro L. Então, L com L, temos dois L's. Mais, quantos Cs? Dois Cs aqui, ó. E isso é igual a 20. Então, essa aqui é a equação que permite calcular ou obter os valores desse perímetro aqui, ó. Os valores das dimensões, com o perímetro 20. Ele pede o quê? Para apresentar dois possíveis valores. Então, eu tenho que pensar em dois números, que eu vou colocar no lugar do L e no lugar do C. Quando eu multiplicar por 2, a resposta vai ser 20. Então, aqui o que a gente pode obter? Aí vocês podem fazer por teste, a princípio, para raciocinar. Por exemplo, se o L for 5, 2 vezes 5, eu sei que é 10. Então, para chegar no 20, falta quanto? Falta 10 ainda. Como esse é igual a esse, então eu posso repetir o valor aqui, ó. 5 de novo. Porque 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. E 10 mais 10, 20. Um outro jeito. Vamos supor que seria 4. 2 vezes 4, 8. 8 para chegar no 20, falta 12. 2 vezes quanto vai dar 12? Porque a gente tem que completar essa outra parte aqui, ó. 2 vezes 6. Então, o C vai ser 6 aqui, ó.
que aí na hora que a gente calcular, também vai voltar no 20. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. E 8 mais 12 vai dar 20. Então, aqui a gente já conseguiu os dois valores que a gente precisava, ó. Nós podemos ter 5 e 5, 8, opa, 8 não, 4 e 6. São dois pares de valores que solucionam o nosso problema aqui. O outro problema que eu trouxe para vocês é esse aqui, ó. Em um campeonato de futebol, para cada vitória, o time ganha 3 pontos. Então, já é a primeira coisa que ele fala pra gente, ó. Ganhamos 3 pontos por vitória. E para cada derrota, perde 1 ponto. Então, por derrota, nós perdemos 1 ponto. Se o time tem 30 pontos, escreva a equação que calcula sua pontuação. Então, aqui, pessoal, é muito importante isso. Ó. Quando tem essa colocação por, quer dizer que nós estamos multiplicando uma coisa por outra. Então, aqui, ó, são 3 pontos por vitória. Então, vai ser 3 vezes a quantidade de vitórias. Vamos chamar de V. Tá? Aí, isso, o que vai acontecer? Para cada derrota, nós perdemos. Se eu estou perdendo, eu estou tirando. Então, vai vir o sinal de menos, vai aparecer aqui. Se ele somasse alguma coisa, aí seria o sinal de mais. Tipo, ele ganha ou acrescenta, palavras nesse sentido, de aumentar. Mas como aqui nós estamos perdendo ou retirando, aí vem o sinal de menos. Perdemos quantos pontos? Perdemos 1 ponto. Então, no caso, o 1 não precisa aparecer. Vamos chamar a derrota de D. Então, 3V menos D. O 1, ele está aparecendo aqui na frente, ó. A gente não costuma escrever ele, mas a gente sabe que ele está aqui. Aquele 1 invisível. Então, 3 vezes o valor de vitórias, menos a quantidade de derrotas, gerou quantos pontos para nós? Gerou 30 pontos. Então, aqui, ó, vem o 30. E aí está montado o nosso problema. Então, para a gente calcular a pontuação dele, a gente vai fazer 3 vezes o valor de vitórias, menos o número de derrotas, e aí vai dar um total de 30. Aqui, no caso, ele está falando que era 30. Se ele não dissesse, aí seria uma outra letra qualquer aqui que a gente ia descobrir depois qual seria essa quantidade, tá? E isso ia depender do quê? Da quantidade de vitórias e da quantidade de derrotas. Pessoal, se ficou alguma dúvida, revejam o vídeo, mande mensagem, tem alguns exercícios para vocês fazerem lá, tá? Até mais!